Senhores vereadores, boa noite a todos. Secretários, prestadores de serviço, Marcelo também presta serviço nessa casa, boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os cidadãos presentes, Demário, representantes comerciantes, Patacísio, assíduo aqui conosco, Renato, representante do bairro Nova Pousada, e o senhor Lucas, nosso fiel companheiro também, boa noite a todos. Em nome dos senhores, eu quero dar um bom dia especial a todos que nos ouvirão amanhã através da rádio 104.9 e também os seguidores através do site da Câmara Municipal de Sabinópolis, onde encontra a ata, o vídeo, tudo que é discutido aqui no site. De acordo com o regimento interno, em nome de Deus, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis e peço à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da primeira sessão da 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Sabinópolis, realizada aos 21 dias do mês de agosto de 2018. Aos 21 dias do mês de agosto de 2018, às 19 horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu-se a Câmara Municipal de Sabinópolis na primeira sessão da 33ª reunião ordinária, tendo respondido à chamada todos os vereadores da Casa, sem exceções. Esta reunião contou com a presença de pessoas da comunidade. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e solicitou que fosse lida a ata da reunião anterior, que depois de lida foi aprovada por unanimidade. Após a leitura da ata, o senhor presidente solicitou que fosse lido o ofício número 42/2018 do senhor diretor administrativo da Associação de Caridade Hospital São Sebastião. Após a leitura da correspondência, o senhor presidente iniciou a ordem do dia, que é referente à apresentação de projetos de origem do Executivo e do Legislativo, sendo projeto de lei complementar do Executivo número 23/2018, que cria gratificação para profissionais da área de saúde na remoção de pacientes para outros municípios e da outras providências. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2018, que altera o artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Sabinópolis, de 29 de março de 2016. Projeto de resolução número 2/2018, que dá nova redação ao artigo 1º da resolução número 48, de 4 de maio de 2015, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Sabinópolis. Após a apresentação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão a realizar-se às 20h30 do mesmo dia. Segunda sessão. Como ordem do dia, primeira discussão e votação de projetos de origem do Executivo e do Legislativo descritos na ata da primeira sessão. O senhor presidente colocou os projetos em discussão. Referente ao projeto de lei complementar do Executivo número 23/2018, o senhor presidente colocou o projeto em discussão. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por unanimidade. Referente ao projeto de emenda à Lei Orgânica número 2/2018, o senhor presidente colocou o projeto em discussão, passando a palavra a seus autores, senhores vereadores Marcelo Augusto de Siqueira, Reginaldo Pereira Costa e Fernando da Costa Chaves. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários dos senhores vereadores Adilande Cringel de Pinho e Álvaro de Pinho Barroso. Referente ao projeto de resolução número 2/2018, o senhor presidente colocou o projeto em discussão, passando a palavra a seu autor, vereador Marcelo Augusto de Siqueira. Após a discussão, o senhor presidente colocou o projeto em votação, tendo sido aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários dos senhores vereadores Adilande Cringel de Pinho e Álvaro de Pinho Barroso. Após a votação, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a terceira sessão, a realizar-se às 22h do mesmo dia. Terceira sessão. Como ordem do dia, segunda discussão e votação de projetos de origem do Executivo e do Legislativo descritos na ata da primeira sessão.
O senhor presidente colocou os projetos em discussão, seguido de votação, tendo sido o projeto de lei complementar do Executivo número 23/2018, aprovado por unanimidade. E o projeto de resolução número 2/2018, aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. De acordo com o regimento interno, o senhor presidente iniciou o expediente, tendo participado os senhores vereadores Flaviano de Pinho Amaral, Adilande Cringel de Pinho, Marcelo Augusto de Siqueira, Reginaldo Pereira Costa, Adriano Miranda de Figueiredo, Álvaro de Pinho Barroso, Rafael da Conceição Oliveira, Fernando da Costa Chaves e o senhor presidente Aderaldo José Ribeiro, onde foram feitas diversas solicitações e citações, tendo o senhor vereador Marcelo Augusto de Siqueira solicitado que fosse enviada a moção de pesar à família do senhor Vandir Augusto dos Santos, apresentando aos familiares seus sentimentos de pêsames. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Coloco a ata em discussão. Se alguém tiver alguma coisa a fazer correção, coloco a ata em votação. A ata foi aprovada por unanimidade. Queria corrigir um lapso aqui de não ter visto meu amigo Serginho, José Sérgio Mesquita, que está atrás do novo colega ali. Boa noite. Sua presença também membro da minha comissão do meu partido, Gustavo Vilela. Boa noite, seja bem-vindo aqui. E prossigo solicitando à secretária que faça a leitura das correspondências. Ofício SAI-SAB, número 164/2018. Prezado senhor, em anexo, estamos enviando o balancete patrimonial financeiro, demonstrativo da execução da receita, demonstrativo da execução da despesa referente aos meses de junho e julho 2018. Atenciosamente, Arthur Claudino Gomes de Assis, diretor do SAI. A ordem do dia é referente à apresentação de projetos de origem do Legislativo, sendo projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2018 e projeto de resolução número 3 de 2018. Solicito à secretária que faça a leitura do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2018. Projeto de emenda número 2 à Lei Orgânica do Município de Sabinópolis. Altera o artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Sabinópolis, de 29 de março de 2016. Artigo 1º. O artigo 10 da Lei Orgânica Municipal passa a vigorar com a seguinte redação. O poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal, composta por 11 vereadores eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de 4 anos. Artigo 2º. Essa emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Salão, vereador Wagner de Pinho Oliveira, em 6 de agosto de 2016. Fernando da Costa Chaves, vereador. Marcelo Augusto de Siqueira, vereador. Reginaldo Pereira Costa, vereador. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável. Álvaro de Pinho Barroso, presidente. Adriano Miranda de Figueiredo, vice-presidente. Marcelo Augusto de Siqueira, relator. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Parecer favorável. Marcelo Augusto de Siqueira, presidente. Reginaldo Pereira Costa, vice-presidente. Fernando da Costa Chaves, relator. Parecer da Comissão de Administração e Obras Públicas. Parecer favorável. Adilande Cringel de Pinho, presidente. Flaviano de Pinho Amaral, vice-presidente. Rafael da Conceição Oliveira, relator. Esse projeto, por se tratar de emenda à lei orgânica, tem que ser votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Como já foi discutido e votado na reunião passada, carece apenas da segunda votação, eu vou só confirmar a votação dos companheiros. O projeto foi votado na reunião anterior e tem que ser votado agora. Aqueles que for favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Os que forem contrários, levante. Quem for contrário, levanta. O projeto de emenda à lei orgânica passando de 9 para 11. O projeto foi reprovado e será arquivado por unanimidade. Lembramos que ele foi votado favorável na reunião passada
e a que vale mesmo é a segunda votação. Por essa votação, foi reprovado por unanimidade. Eu solicito ao secretário que faça leitura do projeto de resolução número 3 de 2018. Projeto de resolução número 3, de 31 de agosto de 2018. Revoga a resolução número 61, de 21 de agosto de 2018, que dá nova redação ao artigo 1º da resolução número 48, de 4 de maio de 2015, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Sabinópolis. Artigo 1º. Fica revogada a resolução número 61, de 21 de agosto de 2018, que dá nova redação ao artigo 1º da resolução número 48, de 4 de maio de 2015, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Sabinópolis. Artigo 2º. Em virtude dessa revogação, volta a viger o artigo 1º da resolução número 48, de 4 de maio de 2015, com a seguinte redação. Artigo 1º. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de 9 vereadores, representantes do povo de Sabinópolis, eleitos na forma da lei para um mandato de 4 anos. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Salão Vereador Wagner de Pinho Oliveira, em 31 de agosto de 2018, Aderaldo José Ribeiro, presidente. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer favorável. Álvaro de Pinho Barroso, presidente. Adriano Miranda de Figueiredo, vice-presidente. Marcelo Augusto de Siqueira, relator. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta. Parecer favorável. Marcelo Augusto de Siqueira, presidente. Reginaldo Pereira Costa, vice-presidente. Fernando da Costa Chaves, relator. Parecer da Comissão de Administração e Obras Públicas. Parecer favorável. Adilande Cringe de Pinho, presidente. Flaviano de Pinho Amaral, vice-presidente. Rafael da Conceição Oliveira, relator. Coloco o projeto em discussão e passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Legislação, vereador Álvaro de Pinho Barroso. Senhor presidente, queria desejar uma boa noite aos nobres colegas em seu nome, né, o Aderaldo Zé Ribeiro, nosso presidente, aos internautas do canal do YouTube da Câmara que nos assistem, né, que eu já percebi que muitas reuniões a gente entra lá, quando você entra dá para você saber quantas pessoas assistiram, quantas pessoas seguem, e muitas vezes a gente vê lá, 2, 3 que assistem, um dos 2, 3 sou eu. Aí no dia que tem uma polêmica, tem 20, 30, até pegar trecho de vídeo, pega. Então a gente gostaria que a população assistisse todo dia, né? Então, cumprimentar os internautas que assistem as reuniões da Câmara no YouTube, cumprimentar os ouvintes da Rádio 104.9 FM, que a partir de amanhã voltarão a ouvir as reuniões. Estava parado porque eles estavam com a documentação, né, pendente, conseguiram regularizar e foi feito um novo acordo, um novo contrato com a Câmara. Então, a partir de amanhã, terça-feira, né, então os ouvintes da 104 vão voltar a escutar as reuniões da Câmara. Cumprimentar aqui as pessoas presentes, né, geralmente toda reunião eu elejo uma pessoa para, em nome dela, cumprimentar os demais. Então eu queria cumprimentar o Zé Mário, que já foi presidente da Associação Comercial, também está aqui o Gustavo, também que já foi. Então, em nome de vocês, eu cumprimento os demais. E esse projeto, senhor presidente, na realidade, na reunião passada, quando foi votado o projeto de mudança da lei orgânica, foi votado em primeiro turno. Mas também votou-se o projeto com o mesmo tema, né, que é a mudança do número de vereadores para a próxima legislatura, mudou-se a mudança do regimento. E o regimento, a votação é só em um turno, né? Então, o projeto de mudança de lei orgânica, como ele veio em segundo turno e foi reprovado em segundo turno, mas no regimento ele tinha sido aprovado e é uma votação só. Então, a gente precisa votar um novo projeto de lei revogando a lei que foi votada anteriormente. Então, eu sou favorável a um projeto constitucional, na realidade está se corrigindo, né? Está se corrigindo o que cometeu, o lapso cometido na reunião passada. Então, pelo regimento só ser uma votação só, ele já tinha sido aprovado. Então, para que ele seja revogado, a gente tem que votar um projeto de lei de revogação. Então, favorável, senhor presidente.
Tô até dando meu voto antes do tempo. Passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Finanças, vice-presidente da mesa, vereador Marcelo Augusto Siqueira. Oi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas vereadores. Boa noite, as secretárias. Boa noite, ao Marcelo, que presta serviço para casa. Boa noite à população aqui presente. Sempre eu falo que nos honra muito a presença de vocês aqui e só engrandece cada vez mais as nossas reuniões. É o que a gente sempre fala, né? Que é sempre bom ter a presença da população aqui para poder estar vendo o que está sendo proposto, o que está sendo proposto pelos vereadores, pelo prefeito, né? E para que lá fora não saiam conversas distorcidas, igual às vezes sempre sai. Mas o projeto é legal, é constitucional, sou favorável ao projeto, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor presidente da Comissão de Administração e primeiro secretário da mesa, vereador Adilante Cristo de Pinho. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, boa noite à comunidade aqui presente. Como diz o nobre colega Álvaro aí, né? Nós vamos votar aqui a favorável para a revogação do projeto. Na verdade, arquivar e acabar com essa discussão. Passo a palavra ao senhor vereador Adriano Miranda de Figueiredo. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, secretário aqui da Câmara, ao Marcelo, para servir nessa casa, a toda a população aqui presente, e um bom dia especial aos ouvintes da 104.9 que nos ouvirão amanhã. E também uma boa noite ao pessoal do canal YouTube aqui da Câmara. Com certeza, sou favorável ao projeto, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor vereador Fernando da Costa Chaves. Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, boa noite, secretária, boa noite aqui todos presentes. Quanto ao projeto, também sou favorável. Passo a palavra ao senhor vereador Flaviano de Pinho Amaral. Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores, secretário, população presente, Marcelo. Favorável ao projeto. Passo a palavra ao senhor vereador Rafael da Conceição Oliveira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, comunidade aqui presente. Favorável, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Boa noite, excelentíssimo senhor presidente, no qual cumprimento os nobres colegas. Boa noite aqui os senhores presentes, a senhora Ivani, em nome do qual cumprimento a todos. E um bom dia, amanhã especial, os ouvintes da rádio 104.9. Quanto ao projeto, é favorável. Apesar que todos proferirem seu voto, eu coloco o projeto em questão em votação. Quem discordar, que levanta o manifesto. O projeto foi aprovado por unanimidade. Dessa forma, eu creio que passamos uma borracha nesse assunto e arquivou o projeto. Pode? Eu pedi uma parte aqui, gente, até para poder fazer uma colocação em relação ao projeto que foi votado na reunião passada, né? Porque eu fui, assim, não que o projeto esteja errado, não que eu fui errado em apresentar o projeto. Eu acho que eu me equivoquei em apresentar o projeto agora, que pelo que a gente está atravessando, o país está atravessando uma crise política muito grande, então a hora foi meio imprópria, né? Eu reconheço. Mas o que eu achei mais, assim, o que eu achei um absurdo, é lógico que o nosso regime político no nosso país é um regime democrático, né? As pessoas têm direito de falar o que quiserem, têm direito de postarem o que quiserem. O que eu fiquei assim, meio atordoado, sem saber por que tanta ofensa à minha pessoa nas redes sociais, em relação ao projeto. Eu fiquei assim, às vezes teve dias que eu até encontrei com Beto, o nosso ex-prefeito, e falei que eu estava com vergonha de sair na rua, de tanta hostilização à minha pessoa nas redes sociais. Me chamaram de vagabundo, me chamaram de safado, me chamaram de cachorro, falaram que nessa Câmara aqui só tem parasitas, sabe? Então, assim, é uma coisa que eu não esperava ouvir nunca. Tudo bem, me equivoquei em apresentar o projeto naquele instante, nesse momento. O projeto, a hora não foi adequada, mas não precisava de tanto, né? Eu acho que aqui são pessoas, todo mundo que está aqui na Câmara, todos os vereadores, eles foram eleitos pelo povo, né? É lógico que a gente respeita a opinião de cada um, mas me chamar de safado, de vagabundo. Então, assim, agora o que eu acho incrível é o seguinte, são poucos vereadores na nossa cidade que já foram eleitos 4 vezes. São poucos. E que eu me lembre, eu acho que 1 ou 2
né? Tem o Adilande agora que está entrando o terceiro mandato, que eu tenho certeza, se continuar, vai ganhar mais umas 10 vezes, que Adilande é um cara muito sensato. Então, assim, agora, será possível que esse cara vagabundo, esse cara safado, esse cara cachorro, será que ele ia ter tanto voto para poder ganhar a eleição 4 vezes? Será que eu sou isso tudo que as pessoas falaram? É lógico que as pessoas, entre aspas, toda regra tem exceção, né? É lógico que não estou hostilizando a população inteira, isso é lógico que não. Mas algumas pessoas, tomara que estejam me ouvindo amanhã, e eu vou fazer até um desafio aqui. A essas pessoas que se dizem tão preocupadas com a nossa cidade, com a moralidade da nossa cidade, tem compromisso com a nossa cidade, que daqui 2 anos e 4 meses, mais ou menos, me parece, vai ter eleição, né, municipal, que essas pessoas dêem a cara para bater e venham concorrer às eleições, já que eles falam que vereador aqui não faz nada, que a gente não faz nada. Às vezes, se essas pessoas ganharem a eleição, eles vão ter a oportunidade de fazer o que a gente não está fazendo, né? Que para muita gente, o nosso salário é um absurdo, o salário que a gente ganha é um absurdo, que nosso salário tinha que ser não sei quanto, que o vereador não tinha que ganhar nada. Então, eu peço a essas pessoas que dêem a cara para bater. Coloquem a cara nas ruas, coloquem nos seus panfletos, vão candidatar, né? Que às vezes essas pessoas vão conseguir fazer mais do que a gente está fazendo. Porque criticar é muito fácil, xingar a gente aqui na rua todo dia é muito fácil, né? Mas vamos ver se essas pessoas têm coragem mesmo de candidatar para poder estar fazendo alguma coisa para o nosso município, já que a nossa Câmara não está fazendo nada, né, gente? Porque o que está sendo falado na rua é isso, que a gente não faz nada, que o vereador é tudo parasita, né? Então vamos ver se essas pessoas, inclusive um cara, que eu até considerava essa pessoa, assim, que eu achava que era meu amigo, foi na rede social e falou assim, agora esse vagabundo desse Marcelo vem pedir desculpa, porque eu reconheci que eu errei. Não errei, eu me equivoquei. Então, eu reconheci que eu me equivoquei, fui na rede social, postei uns dizeres pedindo desculpa à população, que eu acho que todo mundo erra, gente. Quem nunca errou? Quem aqui que nunca errou? Né? Quem nesse mundo que nunca errou? Quem nunca se equivocou com alguma coisa que tenha feito, que podia mais para frente prejudicar alguém? Né? Eu acho que isso é do ser humano, nós todos somos seres humanos, a gente merece respeito, né? E a gente está aqui procurando o melhor para a nossa cidade, correndo atrás, vocês podem ter certeza disso. Todos os vereadores aqui, sempre que têm oportunidade, estão viajando, correndo atrás de recursos, e têm conseguido, nós temos conseguido muita coisa. As pessoas aí, ó, hoje, eu sempre falo que eu sempre cobro a presença da população. É lógico que nem todo mundo dá para vir todo dia, mas às vezes as pessoas têm que vir aqui na Câmara. Às vezes as pessoas têm que vir para ver o que está sendo proposto. O que nós estamos pedindo, o que a gente está reivindicando ao prefeito, por que a gente está aqui brigando. Mas não vem. Amanhã sai uma conversa distorcida na rua e metem o pau na gente. Né? Eu queria que tivesse lotado cheio de gente hoje. Queria mesmo. Para eu poder estar falando isso aqui, porque me chamar de vagabundo, eu não esperava isso nunca. Né? Para quem me conhece, sabe sabe como que eu sou, quem me conhece, quem conhece a minha família, sabe que graças a Deus, lá em casa não tem vagabundo. Sou um trabalhador igual todo mundo, pago meus impostos, sabe? Então, assim, eu espero que na próxima eleição, essas pessoas que falaram isso, que me hostilizaram tanto, hostilizaram a Câmara, falaram mal da gente, que falaram mal mesmo. Inclusive, já teve gente aqui que meteu o pau na gente, que já foi candidato 2 vezes, e as 2 vezes que foi candidato, na minha primeira eleição, tive mais voto que ele nas 2 eleições deles. Então eu não consigo entender, será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão vagabundo, tão safado, igual falaram isso aí nas redes sociais? Né? Então eu espero que na próxima reunião, que na próxima eleição, apareçam essas pessoas que estejam realmente com vontade de ajudar nosso município e dê a cara para bater. E venham aqui candidatar, venham sentar nessa mesa aqui, para poder fazer o que a gente não está fazendo. Porque xingar lá fora, berrar lá fora, gritar, hostilizar a gente, isso é muito fácil. Papel aceita tudo, Facebook aceita tudo, tudo aceita. Agora eu quero ver fazer. Né? Quero ver fazer mesmo e correr atrás das coisas para a nossa cidade. Muito obrigado, gente. Desculpa aí, senhor presidente, pelo desabafo. Solicito os vereadores que se inscrevam no pequeno expediente. E prossigo passando a palavra ao senhor vereador Reginaldo Pereira Costa. Senhor presidente, eu vou aproveitar também fazer a minha justificação a respeito da votação do projeto, quanto a primeira votação e quanto a votação de hoje. Depois eu coloco as minhas reivindicações.
O projeto, a justificativa, né, é ter mais 2 representantes do povo, né, onde que poderia ter voz e a oportunidade de estar cobrando do Executivo. Então, como o projeto é votado em 2 turnos, a gente tem a primeira oportunidade de estar estudando, conhecendo mais o projeto, e aí, nessa segunda votação, é que a gente define o nosso voto. Então, eu, Reginaldo Pereira Costa, vereador do município, venho, no momento, reafirmar meu compromisso. Por quê? É que a gente está aqui para servir e não ser servido. E deixar claro para a sociedade que nós precisava de ter esclarecimento e diálogo, né? Primeiro, para enfrentar os desafios, que garantir a interação com todos de forma democrática. A gente tem que reconhecer que faltou diálogo com a sociedade neste projeto. Que a gente tivesse feito uma pesquisa, analisado primeiro, né, então, para a gente ter colocado esse projeto em pauta. No artigo 29 da Constituição Federal, permite o número de vereadores de 11. A gente sabe que acima de 15 mil habitantes, no entanto, entendemos, primeiro, que devemos realmente preocupar e buscar de forma conjunta a solução para os diversos problemas que assombram o nosso país e que têm refletido diretamente na vida das pessoas do nosso município. Então, vamos refletir no seguinte: a lei permite, né, não é inconstitucional, mas se torna imoral diante da sociedade que não tenha interesse e que a gente tem que respeitar, né, a população na qual nos confiou. Assim, tendo as manifestações através de redes sociais, daquelas pessoas que conversei pessoalmente, daqueles de forma democrática externaram seus posicionamentos, e com isso veio a refletir que a gente deveria, né, todos nós, realmente voltar ao contrário, atender a demanda da população do nosso município de Sabinópolis. Então, por isso, mais uma vez, eu digo que nós estamos aqui para servir e não ser servido, a gente caminhar junto com a comunidade, é muito importante a participação da sociedade e que a gente possa dialogar quanto outros projetos, como foi falado aqui também, que venha participar, né, tá conhecendo os projetos que entram nessa casa. Então, é extremamente importante essa participação entre a sociedade e nós políticos. Quanto às minhas reivindicações, eu tenho uma cobrança muito grande do transporte escolar na minha região. No Ribeirão de Areia, os pais, um senhor hoje me procurou, que os filhos, os netos, vêm preocupados com o transporte escolar, onde que os alunos não querem nem vir no transporte escolar. E este transporte escolar está sendo, algumas partes do veículo, amarrado com corda. E eu já trouxe isso ao conhecimento da Secretaria de Educação, e eu espero que eles tomem a providência o mais rápido possível, porque o proprietário da linha, ele tem mais 4 linhas, né? São 5 linhas. E os problemas continuam. E sempre estou cobrando, sempre fazendo relatório, levando foto que comprova as dificuldades que os alunos vêm enfrentando e as condições péssimas do veículo. Então, eu espero que isso não se repita. A gente sabe que tem uma crise muito grande, mas quem ganhou licitação tem que prestar o serviço corretamente. Então, se ele não tem condições, abre mão, passa para outro. Então, a Secretaria aí de Educação possa fazer um novo contato com o outro, afasta o rapaz, mas
Os pais estão reclamando muito. E aí a gente cobra e não estão vendo os resultados. Por hoje é só, senhor presidente, eu agradeço. Passo a palavra ao senhor vereador Fernando da Costa Chaves. Mais uma vez, presidente, boa noite a todos. E um bom dia para os ouvintes da 104.9 amanhã. Também sobre o projeto que nós votamos na semana passada, que eu votei favorável, como diz o colega Marcelo, errar humano, todo mundo erra. A gente reconheceu que errou. Quero pedir desculpa a todos que votou em mim e toda a população de Sabinópolis. E quero começar falando aqui, senhor presidente, da água do Alto do Rosário. Alguém cobrou de mim que a caixa d'água está vazando muita água e tem 3 dias que está sem água lá. Também lá no Alto do Operário também. Teve uma colega até minha que mora lá perto, que a caixa d'água vaza direto lá. E para ver se o pessoal do site toma alguma providência. Tanta falta d'água e água lá vazando à toa. E também teve um pessoal do laboratório lá do PSF Central cobrando um aparelho que disse que ia comprar para isso, para melhorar seus trabalhos, ser mais rápido. E até hoje nada, e pediu para me cobrar isso aqui em plenário. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra ao senhor vereador Álvaro de Pio Barroso. Vamos lá, senhor presidente. Já cumprimentei aqui os presentes. A reunião segue. Vou começar a falar aqui as coisas que eu preciso falar. A primeira coisa que eu preciso falar, senhor presidente, que eu recebi hoje um ofício da Bem-Estar do Menor, que é uma associação muito bacana que nós temos na nossa cidade, que ajunta muito a sociedade através da creche. Eles têm uma creche há muitos anos. E uma das formas de financiamento dessa creche é através de uma parceria com o município, em que o município repassa um valor do Fundeb para a creche, de acordo com a quantidade de criança que eles atendem, é uma questão bem técnica, o valor. E não foi surpreendido com esse ofício, que foi endereçado ao senhor prefeito, endereçado ao promotor de justiça e endereçado a esta casa, a nós vereadores. Eles explicando que eles não estão recebendo o total do valor que foi contratualizado, então que existe um déficit de repasse por parte da prefeitura e que eles não têm condições de continuar funcionando se a prefeitura não pagar. Então, resumindo, vamos dizer assim, e inclusive impuseram a data, até dia X, tal dia, parece que no meio do mês de setembro, se a prefeitura não pagar, que eles vão fechar a creche e não vão funcionar. E eu fiquei preocupado com isso, porque me pareceu muito assim, tudo hoje chega-se a faca no pescoço do prefeito. Tudo hoje é a prefeitura que tem que se virar. Ninguém procura saber qual é o verdadeiro problema, ninguém procura se discutir o que é o problema. Então eu procurei a prefeitura para saber o porquê do déficit e por que não estava repassando tudo e o que poderia ser feito para resolver. E o que foi passado para mim é que, na realidade, o governo do Estado não está repassando o Fundeb completamente. Então, para que a prefeitura possa manter todos os serviços da educação funcionando, inclusive a folha de pagamento dos professores, ela tem que balizar isso aí. Porque é a mesma coisa, se eu tenho uma despesa de 100, de repente eu passo a receber do governo do Estado só 50, não dá para eu pagar 50 só para um e deixar os outros sem receber. Então, a gente vai repassando os recursos. Quando eu falar a gente, foi a resposta que me deram. A gente está repassando os recursos dentro da proporção do dinheiro que a gente recebe. Dentro de 100%, se esse montante que passa
para bem custa 10% do valor que vem, então se a gente receber 50%, nós vamos passar os 10%, porque os outros precisam receber. Né? Então, eu estou explicando isso por quê? Porque é uma situação complicada, realmente precisa ser resolvido. Né? De forma nenhuma, eu acho que não pode parar o serviço que é prestado pela Bem-Estar, porque é um serviço que se eles não fazem, é obrigação do município fazer. Né? Se eles não fazem, é obrigação do município fazer. Eu não esqueço nunca a fala de Dr. Elzo, quando sempre falava comigo assim, tudo que você arrumar para Bem-Estar é pouco. Porque o serviço que eles fazem é tão grande para a sociedade, que tudo que vocês arrumar para ele é pouco. Só que a gente também precisa sentar, começar, não só essa questão, esse ofício da BEM me preocupou, mas isso vai remeter a tudo dentro do município, dentro da prefeitura. Não está chegando dinheiro. Não tem dinheiro, o Estado está devendo, o Estado não paga transporte escolar já tem meses. Né? Até hoje o transporte escolar aqui em São Paulo está continuando funcionando porque economizaram do ano passado e economizaram desse ano. Mas essa economia é uma poupança, uma hora ela vai acabar. Né? Nós tivemos aí agora, no final de agosto, dia 21, se eu não estou enganado, uma paralisação, uma greve. Eu nunca vi isso, greve de prefeitura. As prefeituras entraram em greve. Elas pararam. Mais de 300 prefeituras pararam. Por quê? Porque eles não têm condição mais de bancar salário de funcionário. Eles não têm condição de bancar. Tem cidade que não está funcionando transporte escolar. Porque não tem dinheiro. Agora, quando nós temos uma cidade que não tem arrecadação própria, o que é arrecadação própria? Nós não temos indústria que gera imposto no município. Nós não temos indústria que gera ICMS no município. Nós não temos... O RPM do município é muito pouco. Quando a Dilane gosta de comparar o fundo de participação do município de Sobral com Manterlândia, com Serra Azul, com Alvorada de Minas, com Dom Joaquim, com o Senhor do Porto. Quer dizer, são cidades que têm 5 mil, 6 mil habitantes e recebem o mesmo tanto de FPM que Sabinópolis, ou quase o mesmo tanto. Porque vale o dobro do valor por habitante. Porque vale o dobro do valor. Então, tudo cai nas costas de quem? Do município. Ah, o Estado não passou? Ninguém. Porque o município, nós, vereadores, estamos aqui na cidade. Né? Como diz Marcelo, o eleitor não xinga o deputado, não xinga o governador, ele nem vê, ele nem sabe quem é o governador. Se você fazer uma pesquisa, e 99% das pessoas não sabem quem votou para deputado 4 anos atrás. 95% não sabem quem votou. Né? Se você perguntar agora, nós estamos há 30 dias das eleições, quem são os candidatos a governo, 50% não sabe. Se você ver as pesquisas, 40% não sabe quem votar. Então é porque não sabe, não conhece os candidatos. Imagina quem você votou há 4 anos atrás. Mas o vereador não. O vereador, o prefeito, ele sabe onde é que mora. Ele sabe, ele passa na rua o dia inteiro. Né? Ele sabe que Marcelo está dentro da lanchonete lá na rodoviária. Ele sabe que Alvo está lá na clínica, está no consultório dele. Né? Aí ele vê Alvo passar na rua. Ele tem o telefone de Álvaro. Porque eu votei contra. Desde o início eu fui contra o projeto de aumentar o vereador. Eu apanhei igual o Marcelo, teve uma pessoa que mandou me chamando de safado, de vagabundo, que vereador tudo a mesma coisa. Ah, só porque você votou contra, foi para fazer média com o povo. Ué, ou se você faz, ou você apanha. Se você não faz, você apanha do mesmo jeito. Eu não estou apanhando de qualquer jeito. Aí eu concordo com você, Marcelo. Eu estou com a listinha. Né? Quando chegar a época de eleição, eu quero fazer questão de falar aqui, uns 10, que fica metendo o pau. Não lê, não sabe o que se passa na Câmara, não vem, chega lá e mete o pau. Né? Eu quero ver se eles vão ter coragem de candidatar. Tem um aí, então, que, nossa senhora, esse aí já foi convidado não vou falar se é esse ou já foi convidado umas 3 vezes a ser candidato. Eu não mexo com isso, não. Mas na hora que chega lá na rua, para você na rua e te xinga, né? E fala, entendeu? E aí você é obrigado a estar calado. Não, agora, também nós entramos aqui, a democracia, você mesmo de nós vimos a democracia. O negócio é saber filtrar. Quando a crítica é construtiva, é uma pessoa que chega com educação e fala, você escuta, debate com ela. Quando é gente que não tem negócio e não sabe o que fala, você escuta por educação, mas entra num ouvido e sai no outro. Então, nós precisamos sentar, gente. Né? Eu vi que o ofício foi endereçado ao promotor. Então, eu acho que está na hora também da promotoria, do Ministério, porque o Ministério Público também é um órgão que muitas vezes também não quer saber, não. Ele chega e manda o prefeito fazer, se vira como você vai pagar.
Aí é uma situação que, assim, existe uma lei que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei que fala assim, o prefeito ele não pode gastar mais do que arrecada. Né? Aí a arrecadação do município cai quase 50%. A demanda continua a mesma. Ela continua a mesma. Aí o prefeito não pode fazer dívida. Como é que o prefeito vai fazer? Daí o exemplo, a Bem está falando que quer receber o que é devido. E é devido. Ninguém está falando que não é, não. Agora, se o prefeito pagar o que é devido para ela e as outras coisas? Que vem o dinheiro do Fundeb. Será que os professores vão continuar recebendo em dia? Vai ter dinheiro para pagar? Será que vai ter dinheiro para pagar o transporte escolar? Será que vai ter dinheiro para colocar merenda na escola? Será que vai ter dinheiro para colocar... Entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, o Ministério Público também precisa ver isso. E aí a gente precisa equalizar é som. Precisa equacionar para ver o que fazer com isso. Com toda sinceridade, é aquilo que vocês falaram, o Reginaldo acabou de falar, e, faltou diálogo com a sociedade. Eu acho que está faltando isso. Não é só na questão da gente votar, não. Eu recebi esse ofício hoje, já recebi falando, até tal dia se não pagar, vai fechar. Está igual o SPC. Se você não pagar em 10 dias, nós vamos botar seu nome no SPC. Calma, vamos sentar e vamos discutir. Vamos trazer a sociedade, porque isso é uma coisa muito importante, não só isso e outras coisas, mas com antecedência. Né? Está se fazendo muito isso, tomando as decisões da noite para o dia, nós vamos fazer, sem conversar, sem saber o porquê. Não adianta você botar a faca no pescoço do município. Aí eu brinco aqui que ninguém quer ser prefeito, Flaviano fica rindo. Né? Doutor Gentil, prefeito de Rio Piracicaba, falou com a gente há 5 anos atrás, vai chegar num dia que ser prefeito é uma condenação. Você vai condenar o sujeito. O cara já entra com 10 processos nas costas, e aí tem uma situação dessa, quer dizer, tem uma lei que proíbe ele gastar mais do que arrecada. Aí vem o outro e fala assim, se você não sustentar, eu fecho as portas. Se você não me pagar, eu paro o serviço. Se você não bloqueia seus bens. Eu já falei, se você continuar falando, não vai ter pré-candidato a prefeito na próxima aqui, não. Vai! Vai! O que mais tem é gente querendo, meu filho. Na hora que entra lá é que vê o buraco que ele cavou e entrou dentro dele. Entendeu? Então, o que acontece? A gente precisa sentar. Então, eu proponho, senhor presidente, que se faça um ofício para bem-estar, certo? Que se faça um ofício para a Prefeitura e para o Ministério Público, partindo dessa casa, para que a gente possa sentar e discutir essa situação. O que pode ser feito? Até porque a Prefeitura possa apresentar as suas contas, até que a Prefeitura possa apresentar a sua viabilidade. Né? E nesse ponto eu quero aqui elogiar o nosso prefeito, doutor Nirley, que muita gente reclama que não vai na prefeitura, que não está lá presente, que não recebe as pessoas, mas o que ele já fez de esforço, que é o mais importante que o prefeito tem que fazer para economizar, não é brincadeira. Ele está governando até hoje, sem 1 centavo de governo estadual e governo federal, no que diz respeito a obras. Somente as obras que foram deixadas no governo passado, que estão sendo tocadas muito a passo de tartaruga, porque o dinheiro não vem também, é uma luta para o governo mandar dinheiro. Do resto, mandou dinheiro até hoje. Então, tudo que vocês estão vendo feito no município não é pouca coisa. Muro de arrimo em várias ruas, calçamento, conserto de calçamento, aquela obra enorme ali subindo para o Nova Pousada, tudo com recurso próprio. E, diga de passagem, com uma grande ajuda da Câmara Municipal, que devolveu 545 mil economizados no ano passado. Então, é preciso ver o esforço de economia que está sendo feito no governo. E isso as pessoas não sabem, isso as pessoas não veem. As pessoas só veem a obra. É importantíssimo a gente ter obra, mas a administração dentro da prefeitura são poucos que conseguem enxergar aquilo que está sendo feito. Então, senhor presidente, que se faça esse ofício para bem, chamando a bem-estar, juntamente com a prefeitura, com o Ministério Público, que a gente possa sentar numa roda e tentar resolver dessa forma, com diálogo, para que se chegue numa melhor solução, para que isso realmente não feche, porque é de suma importância essa instituição e o serviço que ela presta. Queria falar também, senhor presidente, lá da rua Cresolina Martins. A rua Cresolina Martins é uma rua que nós conseguimos, né, através do deputado Jaime Martins, uma verba de 250 mil para calçamento dessa rua.
E toda a documentação para essa verba, o empenho para a Caixa, tudo isso já foi feito, né? Como se diz, o empenho já foi feito, está tudo na Caixa, o processo, eu tenho toda a documentação. Está pendente nessa rua, né, o projeto de engenharia. Isso realmente não foi feito. Na semana passada, a empresa que ganhou licitação de projetos, para fazer projeto no município, o rapaz até chegou a vir, vereador Dilande, para poder fazer a medição da rua, para já trazer o projeto pronto. Só que ele veio, chegou aqui muito tarde, e quando ele foi lá, ele viu que esqueceu as planilhas, esqueceu a trina, né, que ele, sabe? E ele percebeu que precisava também de um equipamento eletrônico que eles usam, tipo um teodolito que fala, né? Não é, mas tem um equipamento que eles usam, ele tinha esquecido, ele estava em outra cidade, passou por aqui, mas ficou de vir essa semana, já estão aí, né? Mas por que eu estou falando isso? Eu queria mandar esse recado para o pessoal da rua Cresolina Martins. Porque chega a época de política, e infelizmente, aparecem os urubus, os abutres, né? Que para ganhar o voto do eleitor, vai para a porta, para a rua dessas casas, mentir. E chegou copiando o vereador de lanche, chamado de abutre, urubu. Eu vou falar, esses não podem achar feio. Teve um sujeito que subiu nessa rua, reuniu as pessoas nessa rua agora, uma semana atrás, e meteu o pau no vereador Álvaro, que o vereador falou que conseguiu um recurso para calçar essa rua, que isso é mentira, que não existe isso. Ele vai vir aqui pedir o voto para o deputado dele, não vota não, vota no meu, que eu que vou conseguir a verba, mas ele é mentiroso. Eu estou de boa na Lagoa, chega um tanto de gente atrás de mim, que você é um mentiroso. Eu parei, peraí, mentiroso por quê? Não, porque você falou isso e isso. Eu falei, não, a documentação está correta na prefeitura, o dinheiro está na Caixa, está faltando o projeto, está seguindo o rito. Não, porque fulano de tal teve lá e falou isso e isso. Eu falei assim, é brincadeira. Então eu estou mandando esse recado para os moradores da rua Cresolina. Vai fazer medição, gente. Vai calçar agora, tem que ter paciência. Eu já falei ano passado, não existe varinha de condão, não. Se você soubesse, eu até hoje, nesses candidatos a presidente, eu não vi nenhum botar uma proposta assim, nós vamos acabar com a burocratização. Nenhum. Não tem nenhuma proposta para acabar com a burocratização. O deputado indica uma emenda para a cidade, essa emenda vai sair no governo do outro prefeito. A gente pede emenda agora para sair daqui 4 anos, porque parece que o caminho do dinheiro, eles demoram 4 anos. É mais rápido você ir na Lua do que o dinheiro do governo chegar aqui para fazer uma obra. Mas nós não podemos parar, porque o sistema funciona assim. Entendeu, doutor Flaviano? A gente pede a verba agora, daqui 2 anos eu nem serei candidato a vereador, né? Aí a verba que eu pedi agora é daqui 4 anos que ela vai chegar. Aí o outro vereador já foi lá na rua, já falou que foi ele que conseguiu, que não sei o quê, um outro que quer ser vereador já falou que é mentira. Então, assim, moradores da rua Cresolina, tenham paciência, vai fazer medição essa semana, provavelmente o vereador Rafael está falando que eles já estão aí fazendo, né? Já que está fazendo em volta da escola também. Já está fazendo, é a mesma, então aí, tá vendo? Já está fazendo em volta da escola a medição, vai fazer lá também. Pode ficar tranquilo, não acreditem nesses aventureiros que chegam na sua rua pedindo voto para o seu deputado. Geralmente o deputado não dá 1 centavo para o município. Ele dá dinheiro para o bolso do cara que foi lá pedir o voto. Mas para o município esse cara não deu 1 centavo. Pode olhar, se é deputado, você pode olhar que não deu 1 centavo para Sabinópolis. A outra coisa, presidente, eu queria falar da associação comercial, cujo está aqui 2 ex-presidentes, queria saudar os 2 ex-presidentes, Zé Mário Barroso e Gustavo Vilela. Dia 15, lá no Espaço Livre, vai ter um baile de comemoração dos 25 anos da associação comercial. A gente convida as pessoas, os comerciantes, a gente tem que fortalecer o comércio. Já cobrei hoje do governo um projeto de lei que nós votamos aqui, um projeto de lei, né, doutor Flaviano, um projeto muito duro de proibição, até uma questão inconstitucional. Então foi proposto um novo projeto para que o executivo apresentasse esse projeto, até hoje não apresentou. E aí nós estamos esperando, cobrei do secretário de governo, ele disse que estava no jurídico, mas que ele promete que para a próxima reunião, para a próxima nossa reunião, esse projeto vai estar em pauta para que a gente possa votar esse projeto, que vai, de certa forma, já é um grande passo que nós vamos ter para melhorar as questões de ajudar os comerciantes da cidade, né? Proteger, a gente chama de medidas protetivas, protecionistas do comércio local, a gente precisa trabalhar isso.
Então, senhor presidente, queria só, né, parabenizar a Ascom pelos seus 20 anos, agora a Ascom ACE, que é a Associação Comercial, então nas pessoas dos ex-presidentes José Mário Barroso, Gustavo Leite, estão aqui presentes. Então, parabenizar a Ascom pelo trabalho que ela vem desenvolvendo no município e, de certa forma, é sim um trabalho social. É sim um trabalho social. Então, está de parabéns a associação. Falar dos problemas, senhor presidente, da Escola Margarete Barroso, né, lá tem faltado água, é um problema crônico, não é um problema de agora, não é um problema de agora. A gente vem falando isso aqui desde quando nós entramos como vereador, quase 2 anos atrás, mas a gente já havia vindo ouvir falar desse problema desde gestões anteriores, né? Já fizeram sondagem de poço lá, quando a gente fala que tem que construir um poço, tem que construir o poço. Mas já fizeram sondagens, inclusive no posto de saúde. Já fizeram sondagem, existe um poço lá, um poço artesiano no posto de saúde, que a água não pode ser usada porque ela é imprópria. Então aquela região ali, não é só furar o poço. Solucionar o problema ali não é só furar o poço. A qualidade da água também, em alguns lugares que fura, é impróprio. Então é complexo o problema, né? Mas isso não quer dizer que isso é desculpa, não. Nós precisamos resolver. Precisamos resolver. Então, houve-se uma polêmica muito grande, tem uma pessoa aí que está para as redes sociais, está na Câmara cobrando muito, tem que cobrar mesmo, né? As pessoas têm que, como dizia o ditado, quem não chora não mama, tem que chorar mesmo. Mas aí, eu procurei, né, saber, o presidente chegou a fazer uma reunião com os vereadores, até para que a gente pudesse repassar, a Câmara pudesse repassar para a Prefeitura o recurso que é o valor da construção do poço, não é isso, senhor presidente? Só que o que a gente descobriu é o seguinte, esse foi combinado o ano passado, entre essa atual gestão, o atual prefeito, fez um acordo com o Estado e a Superintendência Regional de Ensino do Estado de Minas Gerais, do Governo do Estado, vai custear esse poço. Por quê? Porque o prédio ele é do município, mas lá funciona uma escola estadual. Lá funciona a escola estadual. E aí, seu vereador de Lande, esse dinheiro está na conta da Superintendência Regional de Ensino. Então, o que está faltando é uma gestão técnica para poder fazer com que esse dinheiro fique liberado. Aí entra toda a história da burocracia. Diz que é o tal da burocracia. O dinheiro está na conta, não pode gastar, que nós estamos em período eleitoral. Aí é sempre uma desculpa, né? Então, esse recurso, presidente, está sim disponível. Precisa saber como é que faz para poder isso fazer a obra. Porque se ele vai ser feito... Não, parece que é o valor que ficaria, 28 a 30 mil reais. Quem que vai fazer a obra? Então, quem vai fazer a obra? Se é o governo do Estado, precisa fazer uma licitação. Certo? Quem vai fazer a licitação? É a Superintendência Geral de Ensino que vai fazer a licitação, que ela proceda com os ritos burocráticos legais para que isso não demore mais, né? Então, é uma situação também que a gente precisa resolver, mas a gente precisa ver também de quem que é a culpa. Não é de quem que é a culpa, quem que está travando o negócio. Então, mais uma faca no pescoço do município. Então, assim, complicado. E a outra coisa, senhor presidente, só respondendo aqui, quem cobrou, o vereador Fernando, que cobrou o aparelho do PSF Central, na realidade, vereador Fernando, não é do PSF Central, é do Laboratório de Análises Clínicas. Isso. É um aparelho que vai né, desde o ano passado, vai fazer mais de 300 exames, é um aparelho que faz os 300, tudo mecanizado, digital, etc. e tal. Só que esse aparelho vai ser comprado com um recurso, vereador, que é aquele projeto que nós votamos, do financiamento do Banco do Brasil. E aí... Sim, já está tudo pronto. O problema é que toda vez que você vai no Banco do Brasil e entrega os documentos, está faltando um documento. Toda vez, tem um documento. Nós já votamos esse projeto umas 3 vezes. Porque o banco sempre fala, faltou isso, tem que mudar o projeto. Faltou aquilo, tem que mudar o projeto. Né? Então, vereador Fernando, a resposta para esse aparelho não é a prefeitura, não, é o Banco do Brasil. Tá. Né? Ele já está tudo pronto, é só o Banco do Brasil liberar o dinheiro. Burocracia de novo. Né? É mais burocracia, emperrando o adiantamento do serviço, do melhoramento do serviço público. Então, senhor presidente, desculpa a demora da fala, também foi um desabafo, também é umas coisas que a gente muitas vezes
mas que precisa ser falado. Eu sei que muita gente não compreende. Tem muitas vezes que a gente fala as coisas aqui, e tem gente que chega lá na rua, e como diz Marcelo, sai distorcido e não ouviu a reunião. É alguém que fala para alguém, é que é o tal do telefone sem fio. Você bota 10 pessoas enfileiradas, fala no ouvido do primeiro, chega totalmente diferente no ouvido do último, né? Então, assim, a questão da bem-estar, ela é importantíssima. Eu estou falando isso do distorcido, porque eu vi aqui o vereador Reginaldo falando da questão do transporte escolar, e o que ele acabou de falar? Se o cara ganhou licitação, ele tem que prestar o serviço direito. Quer dizer, antes dele entrar na licitação, ele recebe, não da prefeitura, mas do órgão da Polícia Civil, um laudo de que os veículos que ele vai usar do transporte lá estão aptos a andar. Ele vai lá, a prefeitura só faz o contrato mediante toda essa documentação. E aí o vereador Reginaldo vira e fala assim, porque se ele não está cumprindo, então que a prefeitura notifique ele e que chame o segundo colocado ou aquele que vai cumprir, né? Rapaz, eu fui falar isso aqui o ano passado. Tem 2 sujeitos inimigos meus na cidade, sem eu saber de nada. Porque eu não citei nome, não citei nada. Quando eu fui ver, as empresas deles, é que eram as empresas que estavam dando problema no município. Entendeu? Mas eu falei aqui. Né? Viraram a cara para mim e de declarar inimigo mortal meu. Já tive notícia aí, que onde é que eu pisar, eles vão pisar me destruindo. Nem citar nome de empresa eu citei, simplesmente falei, gente, o dinheiro público, nós estamos aqui para fiscalizar. Se o cara ganhou a licitação, não está cumprindo com o contrato, que a prefeitura notifique ele e obriga ele a cumprir o contrato. Eu não falei nome de empresa, não falei para que era, ficaram meu inimigo. Quer dizer, aquela velha história, a carapuça serviu, né? Então, não se pode falar isso, Reginaldo. Né? É essa, por isso que eu falo, a frase que eu mais gostei no ano passado foi isso, todo mundo é contra a corrupção do outro. Está todo mundo, eu sou contra a corrupção, nós temos que acabar, tem que ter moralidade. Mas se a corrupção for a favor do sujeito, ele quer o jeitinho. Né? Ele quer, a lei tem que beneficiar ele. A lei tem que ser rigorosa, né? Aos inimigos os rigores da lei, aos amigos os favores da lei. É isso que está se valendo agora. Então, eu estou desabafando, senhor presidente, também, como diz o Marcelo, porque eu percebi nessa votação desse projeto, Marcelo, que não adiantou eu e a Adilândia assim, muito votar contra, não, porque apanhar igual o cachorro, nós também apanhamos. Não por todos, né, Adilândia? Diga de passagem. Mas tem uma turminha aí que parece que está vivendo, não trabalha, não produz nada, não faz nada na vida, a não ser ficar no Facebook, para lá fora, nas esquinas, metendo pau no prefeito, e não ajuda nada. Primeiro, se ajudasse, você podia falar assim, o cara está ajudando. Ajudar nem que você doando alguma coisa para um sujeito que não tem condição. Porque pelo menos ele está tirando esse cara de ir na prefeitura e pedir para poder ajudar. Né, de vez de ajudar de alguma coisa, de vez de tentar ajudar a solucionar o problema, é só criar mais problema. Então fica difícil, fica difícil. Hoje eu estava passando de carro lá na rua, lá, o carro parou, escutei a mim e falou assim, eu odeio político. Olhou para mim, eu odeio político. Eu até nem olhei direito, só escutei, eu odeio político. Pode odiar. Aí eu não vou querer mais, doutor Flaviano não vai querer mais, Marcelo, ninguém vai querer mais. Vai ter gente que vai querer, mas cada dia que quem vai querer é só aqueles que só não vai mudar. Né? E a gente tem que ter coragem, Reginaldo. Deixa ficar inimigo, deixa virar a cara, mas nós temos que falar a verdade. Então, só isso, senhor presidente. Obrigado. Depois a gente conversa. Eu vou prosseguir passando a palavra ao senhor vereador Rafael da Conceição Oliveira. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, comunidade aqui presente. Vou começar a minha fala, senhor presidente, pedindo desculpa, né, à comunidade, a qual eu estou aqui para representá-lo, né, e votemos o projeto, né, dos 11 vereadores na reunião passada, mas graças a Deus ainda há tempo de corrigir o erro que está cometendo com a nossa comunidade. Por quê? Porque a gente está aqui para, né, para servir o povo, e realmente foi um projeto que nós não pensamos e votamos ele. Então, eu peço desculpa à população, a qual eu represento aqui nessa casa. Começar a minha fala, senhor presidente, falando sobre a rua José Taide Frank, né? A rua que nós sempre falando, meu vereador de Lange, sempre falando aqui, que começaram a
tapa-buraco, né, o calçamento da rua hoje. Então, gostaria de agradecer à Prefeitura, agradecer ao pessoal da infraestrutura, que está lá fazendo um belíssimo trabalho. Se Deus quiser, vai ficar bom. Falar também sobre a rua de Cleonice, né, a rua lá do Alto. É uma rua que o pessoal da infraestrutura não olhar, infelizmente a casa dela vai encher de água, né? Todo ano ela vem falando, vem falando, vem falando. Gostaria que submetesse um ofício nessa casa sobre a pessoa da infraestrutura, que ele fica ciente do problema dessa moradora, né? A rua da Cleonice, a rua lá do Alto. Falar também sobre a iluminação do bairro Eldorado. No começo da nossa caminhada aqui na Câmara, né, nós falávamos muito dessa rua, onde a gente foi feita uma reunião na Associação Forças Jovens Sabinópolis, a qual eu sou o presidente dessa associação, com os moradores e com o secretário de governo, né, o senhor Hiller. Ele, né, nos garantiu que não ia demorar chegar lá. Graças a Deus estão chegando. Sei que não vai ser todo mundo que vai ser beneficiado, mas, se Deus quiser, próximo vai ser. Gostaria de falar também, senhor presidente, sobre hoje, né, como o vereador Alvo estava falando aqui, respeito ao pessoal que vai fazer o projeto, né, em volta da escola. Foi onde a gente conseguiu um recurso de R$250 mil para calçar em torno da Escola Olímpio Campos Rocha, né? E, graças a Deus, fiquei muito feliz em ver o rapaz, o engenheiro lá hoje, medindo, né, para fazer o projeto. Então, se Deus quiser, aqueles moradores em volta da escola, os alunos, não vão estar merendando, não vão estar morando ali em torno da poeira, né? Se Deus quiser, em breve isso vai acontecer. Falar também sobre a Rua do Coqueiro. A Rua do Coqueiro tem um buraco, né? Nós passamos lá. Infelizmente, é uma rua que pode ser até principal da nova pousada. Está lá 4 vezes que o vereador Dilande vem falando isso aqui. E eu passei lá, tirei algumas fotos, vou fazer também uma reclamação formal. Por quê? Porque eu acho que aqueles moradores, se não é época de chuva, aquela casa daquela senhora vai cair. Vai cair aquela casa e vai ser, em vez de um problema, vai ser 2 problemas. Entendeu? Vai ser 2 problemas. Então, vamos submeter, convidar só o vereador Dilande também para ajudar a assinar o ofício, né, 2 vereadores, para nós tentarmos correr atrás disso aí. Gostaria também de falar, senhor presidente, sobre a fábrica, né, das rasteirinhas que nós estamos lá no bairro Moisés Diamantino, né, que todo mundo sabe minha luta com a nossa juventude aí. Nós montamos uma fábrica onde está empregado 20 jovens, né, 20 jovens. Esses 20 jovens nós só estamos até começando a querer vender a primeira remessa lá para o Cerro, né. E estou muito feliz, as famílias estão muito felizes, estou muito satisfeito com essa fábrica lá, né? São 20 jovens que realmente precisam do primeiro emprego, né? Então a associação está preocupada com isso. E a associação também está preocupada também com as senhoras também, né? Vou fazer uma viagem, se Deus quiser, por esses 15 dias, né? Desses 15 dias, uma viagem com 3 dias, para mim poder visitar uma fábrica que quer trazer uma filial para costurar só golas de camisas, né? E isso já está tudo encaminhado, graças a Deus, para a associação também. Então, como o vereador Dilande, o vereador Álvaro falou, o vereador Marcelo falou, a respeito das parasitas, né, que se encontram na nossa cidade. Eu convido essas parasitas, que realmente até falou, que eu não incomodo com nada nas redes sociais, não. Não incomodo, não. Eu peço às pessoas que falou de mim, juntar com a gente para poder ir lá, né, tentar fazer um projeto para renda, né, para essas famílias do nosso município. Entendeu? É melhor do que ficar falando, Fabiano. É muito melhor do que ficar falando. Eu acho que é o seguinte, agir. Tem pessoas aqui na cidade que não conseguem ver, não estou parado na garganta, diz até hoje, não conseguiu engolir que eu ganhei para vereador até hoje. Mas vou deixar um recado para essas parasitas. Ou beba um copo com água, ou me engole, então me vomita de uma vez. Entendeu? Porque meu objetivo, eu vou lutar por ele. Vou lutar. Doa quem doer. Pode passar por cima de quê, mas eu tenho um compromisso. O que me colocou eu aqui? Isso eu tenho. Né? E gostaria também de falar também sobre a formatura do projeto nosso, o projeto esportivo Jovens Talento. É o nosso projeto que vai formar 75 jovens, dia 15 de outubro. Me pergunta que essas parasitas teve lá,
Pelo menos falaram assim, vim trazer uma merenda para os seus meninos. Não vieram. Vamos falar, falou. E continua falando. Quanto mais eles falam, mais trabalho a gente tenta fazer. Então, seus parasitas de plantão, seus que ficam nas esquinas falando, que dá o dedo costa para falar no Facebook, vão na associação, faz uma visita, vai lá visitar nossa fábrica de rasteirinha, vai lá visitar, quem sabe se isso vai ser útil também para alguma coisa. Então, por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Prossigo, passando a palavra ao senhor vereador Marcelo Augusto de Siqueira. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Eu esqueci de dar um bom dia também aos ouvintes da Rádio 104.9, que estarão nos ouvindo da manhã. Senhor presidente, eu gostaria só de que fosse enviado um ofício aqui ao setor da infraestrutura, pedindo a confecções das placas lá do bairro, o bairro lá dos Coqueiros, né, que o pessoal tem reclamado muito com a gente, porque às vezes o pessoal do Correio vai fazer as entregas e não tem o nome das ruas, tem o nome das ruas, mas não tem as placas. Então, todo dia estão cobrando a gente isso aí. Eu gostaria que fosse enviado mais uma vez um ofício para poder estar providenciando a confecção dessas placas. E, aproveitando a oportunidade, mais uma outra rua também que já me pediram algumas vezes, eu tinha até me esquecido, mas hoje eu lembrei, aquela rua ali perto da casa do José Generoso, onde funcionava a Câmara, a rua lá, o nome lá é Rua Professora Maria José Nunes. Estão pedindo para poder confeccionar essa placa também há muito tempo, já pedi desde o mandato, teve algumas pessoas da rua que falaram que já pediram desde o mandato passado e até hoje não colocaram a placa lá. Então, gostaria que fosse enviado o ofício junto, para poder estar confeccionando lá do Coqueiro e essa placa lá também nessa rua. Outra coisa também, senhor presidente, é falar um pouquinho sobre a nossa água, né, mais uma vez. Eu tenho percebido na nossa cidade, de novo, assim, o pessoal está desperdiçando muita água, e esse período agora é muito perigoso. Estamos atravessando um período, né, período sem chuva, um período de seca. Então, a gente pede que a população, mais uma vez, que saibam usar a sua água, porque a nossa água vai faltar. E quando faltar, a gente vai lembrar, gente, Marcelo falava isso todo dia lá na Câmara para a gente poder economizar água, e eu tenho visto muita gente jogando água tratada na rua, né? Eu tenho visto muita gente lavando porta de casa com água tratada. Então, essa época agora, eu peço às pessoas que tenham consciência, né? Principalmente a gente que mora aqui na parte de baixo, porque as pessoas que moram na parte mais alta não recebem água de jeito nenhum. Então, se a gente não economizar água aqui, ela não vai chegar lá em cima, né? Então, é muito preocupante essa falta de água. Eu realmente estou preocupado mesmo com essa falta de água na nossa cidade. E, por nossa felicidade, o prefeito anterior, né, concluiu aquela obra lá em cima, que graças a Deus fez aquela barragem, senão a gente estaria passando muito mais apertado. Mas a gente tem que dar um jeito de reunir com esses fazendeiros, procurar um recurso para a gente poder estar vendo o que pode fazer para poder estar beneficiando os fazendeiros com as suas nascentes de água, para poder estar protegendo. Tem que ver com a Senibra o que a Senibra pode fazer para poder nos ajudar, né? Cada fazendeiro fazer a sua parte também, de proteger a sua nascente, porque está muito perigoso. A gente sabe... Marcelo, só uma parte. Eu não falei aqui, porque ainda não... Mas tem um projeto na Secretaria de Agricultura que já está começando a fazer para poder a revitalização das nascentes. Bacana. Tem um projeto grande já. É porque ainda está sem divulgação, mas ele já começou já. É o que a gente espera. E tomara que os fazendeiros também providenciem, né? Eu falei que eu fui na casa de um rapaz, até um fazendeiro lá perto do Quilombo, eu fiquei impressionado de ver o cara, como que ele está cuidando da nascente dele. Ele está fazendo alguns poços lá, um tanto de tanquinho, ele está fazendo um monte de tanquinho. Então, assim, ele está fazendo água. O cara está fazendo água. Interessantíssimo o projeto. Eu falei que vou voltar lá mais vezes, vou olhar com ele o que a gente tem que fazer, vou procurar a Senibra para a gente poder estar correndo atrás disso aí, porque está muito preocupante olhar essas nascentes nossas, porque eu acho que se a gente não tomar cuidado agora, daqui mais uns 10 anos a gente não tem água na nossa cidade. Outra coisa que eu sempre falo aqui também é em relação ao lixo, né, gente? Muito se critica a empresa que faz a limpeza, né, que a limpeza está sendo muito ruim na nossa cidade, que não sei o quê, mas será que nós estamos colaborando com isso? Será que eu estou cuidando do meu lixo lá em casa? Já falei isso. Muita gente que chega final de semana, coloca o lixo na lixeira de sábado à tarde ou domingo de manhã. Por que a gente não pode segurar aquele lixo até na segunda-feira, né?
Sempre eu estou falando aqui, as ruas estão ficando muito sujas, mas não por causa dos recolhedores, que os meninos fazem o trabalho perfeito, os meninos correm atrás. Eu acho que a população tem que ajudar. Né? Por que eu não posso segurar meu lixo lá até na segunda-feira de manhã para poder colocar? Por que eu tenho que colocar final de semana na rua? Os senhores já perceberam aí na rua, essas lixeiras, como que ficam cheias no final de semana, de domingo. De domingo não tem coleta de lixo. Né? Então, vou pedir aqui mais uma vez que as pessoas, a população, cuide do seu lixo, coloque o lixo no horário correto, no horário que o caminhão vai fazer a coleta, para que não possa ter lixo espalhado na rua, cachorro comendo lixo, até cavalo. Domingo eu estava tirando lixo na lixeira aqui perto de Homero. Então, assim, é uma coisa que a gente fala todo dia aqui. Todo dia você fala de lixo na rua, mas a população tem que ajudar. Né? Se a gente não ajudar, se cada um cuidar do seu lixo, a cidade vai ficar muito mais limpa. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a palavra ao senhor vereador Adriano Miranda de Figueiredo. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de começar minha fala, senhor presidente, pedir desculpa aí à comunidade a respeito do projeto que votei favorável semana passada, mas ainda bem que hoje é tudo certinho, já foi retirado de pauta, então tudo tranquilo. E também gostaria que fosse enviado ao secretário de Infraestrutura a respeito do patrulhamento da estrada com acesso ao córrego da Bagagem, que se encontra em situação precária. E também a Serra do Quilombo, pedindo para roçar lá, que tem muito galho de árvore, e colocando em risco lá a vida da população lá, que travega aquele local ali. Por hoje é só. Muito obrigado. Passo a palavra ao senhor vereador Dilande Cringel de Pinho. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, nobres colegas, secretária. Dá uma boa noite aqui ao Marcelo, que presta serviços à casa. Um bom dia a 104, que nos ouve amanhã. E daqui, boa noite aqui à comunidade presente. Senhor presidente, como é de praxe, o vereador Dilande sempre começa agradecendo aqui as edificações atendidas. E o vereador Dilande, eu sempre cobro, sempre estou aqui reivindicando, às vezes criticando, né, fazendo a crítica construtiva, que é essa que é válida, né? Acho que a crítica construtiva ela ajuda muito, tanto aqui o legislativo como o executivo. Mas quando é feito algo, né, quando o executivo atende às reivindicações dos vereadores, especialmente ao vereador Dilande aqui, eu estou aqui sempre para agradecer. Então, eu quero agradecer aqui o prefeito, e gostaria também de agradecer aqui, em especial ao Hiller, né, que sempre a gente está sempre conversando, um ofício que eu fiz aqui, pedindo para fazer uma extensão de rede em algumas ruas aí. Eu tenho esse ofício, depois eu gostaria de encaminhar algumas pessoas que foram beneficiadas. E foi uma reivindicação tanto para a extensão de rede, como luminária e os braços em algumas ruas aí. E eu tive a oportunidade de ver algumas ruas que eu fiz ofício e fui atendido. A exemplo da antiga rua, a rua próxima ao lixão. Cheguei a fazer também ofício aqui da rua Bairro Dourado, como colega também fez a reivindicação. A Euxinita também foi atendido com alguns braços que foram colocados lá em algumas ruas lá. Então, enquanto o vereador atendido, nós estamos aqui para agradecer e bater palma. A gente sabe que as coisas não estão fáceis, as coisas são muito difíceis. Administrar um município desse tamanho não é fácil, uma arrecadação muito pequena. Eu sempre falo, o colega Alvo fala aqui que eu faço essa comparação e faço mesmo. Não é fácil administrar Sabinópolis, não. As pessoas ficam comparando, fazendo uma comparação sem noção, sem lógica, de algumas cidades aí, vizinhas. Viu, colega? Estou lembrando aqui novamente, estou sendo até repetitivo, mas comparando com cidades como Materlândia. Está lá Materlândia, não tem uma rua que não tem nenhuma rua sem calçamento. É absurdo, Sabinópolis, nós estamos aqui, a situação, eu sei que a situação é uma situação complicada, difícil, mas é um município grande, onde tem uma arrecadação de R$ 76 por habitante, enquanto essas cidades aí, Materlândia, Serra Azul, Paulista e outras aí, né, cidades com 5, 6, 8 mil habitantes, tem uma arrecadação dobro, comparando com Sabinópolis, no valor de R$ 150, R$ 155, R$ 160 reais por habitante. É muito mais fácil administrar essas cidades menores, com 5 mil habitantes, do que administrar um município que é maior do que o município de Belo Horizonte. Alguém tem dúvida disso?
que o nosso município é maior do que, em extensão, maior do que o município de Belo Horizonte? Nós temos aqui quase 600 quilômetros de estrada, gente. Um município com arrecadação pequena. Não é fácil, não. Não tem como fazer milagre, não. Nós não temos uma varinha mágica, não. Mas comprometimento com o município, eu acho que todos nós temos. Nós vamos, sim, trabalhar para o município, né? Eu sempre falo, qualquer coisinha que a gente consiga lá em cima, né, de emenda e trazer para o nosso município aqui, a gente tem que agradecer, e falei que nós temos que soltar até foguete, devido à situação, à crise que está o nosso país, o nosso estado e o nosso município. Então não é fácil, né? Criticar é a coisa mais fácil que tem. Mas sentar nessa cadeira aqui, sentar na do prefeito, não é fácil, não. Né? Ainda mais para administrar um município desse tamanho. Então, quando é feito algo aqui, seja uma coisa pequena, estarei aqui para sempre agradecer e parabenizar. Eu não vou falar hoje sobre a questão do ofício da Bem-Estar, no qual, né, eu observei aqui que tem um atraso no valor de quase 60 mil com a instituição, né, a Bem-Estar do Menor, que eu quero ouvir o outro lado, né, ouvir o executivo para poder comentar sobre esse ofício aqui. Mas uma coisa que o colega Alves falou aqui, que uma coisa que eu gostaria de ouvir do executivo, é se tem previsão de quando vai ser, né, o governo vai repassar, fazer esse repasse do Fundeb. Eu acredito que agora esse recurso tem que chegar, esse repasse tem que vir, ué. Né, eu quero saber se realmente o executivo, né, tem essa informação de quando é que o município vai receber esse repasse do Fundeb. Então, vou deixar para falar depois, que eu gosto de olhar os dois lados. Né? Na hora que eu conversar com o executivo, eu vou comentar sobre o ofício da BEM. Outra coisa também que eu gostaria de falar é sobre a questão aqui, já o quarto ofício que eu faço para o executivo, eu sempre falo, na hora que é feito, o Dilano está aqui para agradecer, mas na hora que está deixando a desejar, o vereador Dilano está aqui para cobrar. Isso é função e dever minha que eu represento, no qual eu represento a comunidade do Sabinópolis. A questão da Rua do Coqueiro. Eu estou muito preocupado com a Rua do Coqueiro, o colega Rafael falou aqui, ele sabe da situação lá. Se não resolver aquele problema daquela Rua do Coqueiro, nesse período de chuva, aquela rua vai ceder. Eu quero que deixe gravado isso aqui, porque depois, na hora que acontecer o pior, eu vou falar. São situações que podem ser resolvidas, simplesmente um muro de contenção, que eu até falei isso aqui, comecei, que o DR tem feito esse tipo de contenção, desses muros de contenção aí nas estradas, com sacaria com cascalho e cimento. Eu acho que não vai onerar muito o município, são situações que dá para resolver. Vereador, o prefeito estava há 1 hora atrás lá na Rua do Coqueiro. Ó, que bom. Estou vendo aqui, ó. Olha só. Né, estava lá agora, há 1h30 atrás, lá, junto com o pessoal da infraestrutura, para poder olhar, né, ver o que faz para solucionar o problema dessa rua, que realmente é necessário. Eu agradeço aí os colegas Alves, eu agradeço aí pela informação, espero que na próxima reunião eu estou aqui batendo palma e agradecendo o prefeito, que eu sempre falo que quando é feito. É preocupante a situação daquela rua. É uma rua que pode vir a ceder com um período de chuva aí. E dá para resolver, eu sempre falo que se tiver planejamento para resolver essas coisas pequenas, né, do dia a dia, dá para resolver sim, apesar de ser do município estar enfrentando uma situação muito difícil, mas são coisas que acredito que dá para já ser resolvido. E outra coisa também, eu gostaria aqui, os moradores lá do bairro Rosário me procurou e está preocupado muito com a quantidade de escorpião lá no bairro do Rosário, próximo ali da Casa de Velório e da Igrejinha. Eles estão muito preocupados. Aí eu quero fazer um pedido, um ofício aqui para a Secretaria de Saúde, eu acho que através da Vigilância Sanitária e até a infraestrutura também, para ver a possibilidade de ver a situação lá, né, para ver o que pode ser feito para resolver esse problema lá, porque todo mundo sabe a situação que é, né, a situação de um escorpião, né, no caso picar uma criança aí, uma situação muito... Uma situação... E como nosso colega Flaviano aqui está falando, a questão do soro também é preocupante, porque está faltando a questão do soro. Né? Então, tem que ver a possibilidade de combater, né? Para não chegar a um ponto, né, de picar lá somente criança. Outra coisa também, senhor presidente, sobre a situação de Oxenita, com as lâmpadas queimadas, a empresa tem prestado serviço lá, mas eles demoram muito. Né? E aconteceu um fato em Oxenita, por esses 15 dias, onde uma adolescente foi assaltada lá e roubaram dela o celular, né? 2 indivíduos numa moto, parou ela próximo ali à rua ali
da passarela, a próxima passarela, e estava escuro, as lâmpadas queimadas, e assaltou essa adolescente levando o celular dela. Então eu peço aqui para que tenha a possibilidade de Eugenito fazer um levantamento para trocar essas lâmpadas queimadas lá, né? Porque a possibilidade de acontecer isso no escuro, né? A possibilidade é muito maior de acontecer justamente por o local não ter iluminação. Senhor presidente, eu gostaria de falar também, nós estamos em plena campanha eleitoral, né? A gente não posso aqui falar nome de candidato, mas eu gostaria de alertar um pouco a comunidade, pedir à comunidade para abrir o olho, porque nós temos o nosso compromisso, é dever e obrigação, nós vereadores aqui, buscar os recursos e trazer para o município, mas a comunidade tem que fazer a sua parte. Quando eu falo a sua parte, é eleger os deputados que têm compromisso com Sabinópolis. A gente vem falando muito aqui, o colega Álvaro falou, o colega Rafael falou das emendas, dos recursos que estão chegando no nosso município. Não tá, tem pessoas que às vezes não estão informadas, não têm informação, não sabem, quem procura se informar. Tem muitos candidatos aí, pré-candidatos aí, que tiveram compromisso com o nosso município. Então, eu sempre falo, tem um levantamento do colega Álvaro, que aproximadamente quantos deputados federais? 176 deputados foram votados na nossa cidade. E quantos vieram aqui para fazer indicação de recursos para o nosso município? Então, eu peço o seguinte, falo, nós estamos fazendo a nossa parte, sim, isso é dever e compromisso nosso. Mas o povo também tem que abrir o olho e votar naquelas pessoas que têm compromisso com o nosso município. Agora fica aparecendo aí deputado de todo lugar. Tá descendo, eu acho que está pulando até de paraquedas no nosso município aí. Então, gente, eu quero, sempre falo, nós queremos nós temos um compromisso com o município, mas vocês têm que fazer a nossa parte, nos ajudar. Né? Eu estou aqui falando nome de deputado e nem posso falar. Mas procure se informar, saber aqueles deputados que a gente indicou os recursos para a nossa cidade, as emendas, né? Porque depois não reclama, né? Depois não reclama. Porque eu sempre falo e volto a dizer, é um município carente, município pobre, e o recurso nosso aqui no município não dá para tapar buraco. Os recursos aqui para resolver os problemas de pavimentação de rua nos altos, resolver essas coisas que... Você me dá uma parte, vereador? É só porque é o seguinte, as pessoas precisam entender que nós vivemos num sistema, no mais que a gente não concorde com o sistema, mas nós vivemos dentro de um sistema que funciona de que maneira? Os recursos só chegam no município através de emendas. Sim. Na hora que vai calçar uma rua, que você precisa de 250, 300 mil, o governo não manda assim, está aqui a emenda, não, está aqui o dinheiro, não. Ele tem obrigatoriamente que passar por um deputado. Não é isso? Sim. Então, é isso que as pessoas precisam entender. É um sistema, é uma engrenagem. Né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu não voto em político, não vou votar em deputado nenhum. Aí não voto em deputado. Ou vota num deputado, igual você falou, 173 candidatos foram votados aqui. Quantos que indicaram recurso para cá? Aí vai o cara lá, né, não tem nada contra, mas vai o cara da igreja evangélica lá e pede os votos para um deputado da igreja para poder eleger um deputado de igreja. O cara tem 200 votos, mas não colocou um recurso aqui. Aí a pessoa dessa igreja mora numa rua que não tem calçamento. Então, a partir de agora, nós também, vereadores, vamos começar a cobrar desses deputados de igreja também. Ô, meu amigo, ó, você teve 200 votos aqui que o pastor da sua igreja te pediu para você. Então, você vai mandar uma emenda de 300 mil para calçar a rua lá, porque tem igreja aqui que está na rua que não é calçada. Se o fiel da sua igreja, ele mora lá. Então, você vai mandar, eles não votaram no você, então você vai mandar o recurso para calçar a rua lá. Porque o recurso não vai cair do céu, não. Precisa da gente chorar em beira de pé de deputado para mandar recurso. Então, o sistema funciona assim. Você pode concordar com ele ou não. Tem gente que não concorda. Ué, paciência, você não concorda, mas ele é assim. E nós temos que, de certa forma, se você for contra o sistema, né, você vai lutar. Ou então, se você quer mudar o sistema, que você procure deputados que vão, se entrar lá, vai mudar o sistema. Funciona assim.
Então, que as pessoas aprendam, tenham essa noção, que isso que o vereador de Lange está falando. O sistema é assim. E nós temos que ir de acordo com o sistema. Ou então você procura alguém que queira quebrar esse sistema. Mas será que vai conseguir? As pessoas até chegam perto do vereador de Lande e falam que está decepcionado com a política, que não vai votar e tal. Eu também estou dentro da política, estou no meio político e estou decepcionado com o sistema. Eu sempre sempre sou crítico do sistema, como que funciona o sistema. Um sistema muito burocrático, né, os recursos chegam e demoram 2, 3 anos, às vezes chega no mandato, tem que ser executado no outro. Mas é assim que funciona. Então não adianta, eu estou decepcionado sim, acredito que todo mundo está decepcionado com a situação. Mas nós temos que eleger alguém, né? E eleger alguém que tenha compromisso com o nosso município, né? Então tem que prestar muita atenção, ficar de olho, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a cobrar também. Cobrar. Porque não adianta a gente fazer a parte dela aqui e às vezes as pessoas não fazer. Então, senhor presidente, é isso aí. Muito obrigado, senhor. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa reunião. Até a próxima, se Deus quiser.